Bem, pessoal, vamos para mais uma aula de física com o tema campo elétrico, turma de terceiro ano. O campo elétrico vai ser uma região formada a partir da interação entre duas cargas elétricas. Uma carga elétrica fonte, que vai ser uma carga elétrica fixa, e uma carga elétrica de prova, que vai ser uma carga elétrica móvel. Irá existir nessa região, nesse espaço denominado campo elétrico, forças de atração ou repulsão exercida pela carga elétrica fonte, a carga elétrica que vai estar fixa. Então vamos considerar aqui essa minha carga elétrica fonte sempre com esse Q maiúsculo. Nesse exemplo aqui ela está com carga elétrica positiva. Próximo a ela serão colocadas cargas de provas, ou seja, cargas móveis. A região aqui que irá existir essas forças de atração ou repulsão entre essas cargas é denominada campo elétrico, representado pela letra E. Esse campo elétrico nós podemos mensurar e calcular ele a partir das seguintes equações. Considere aqui a carga fonte, irei aproximar uma carga de prova Q nessa carga de fonte, formando aqui um campo elétrico. Entre essas duas cargas, por terem sinais contrários, vai existir uma força de atração. Então eu posso determinar aqui meu campo elétrico como essa força que vai existir entre elas, dividido pela carga de prova, a carga móvel Q. Sei que minha força ela é calculada, a sua unidade de medida é em Newton e a minha carga elétrica é em Coulomb. Então a unidade de campo elétrico vai ser Newton por Coulomb. Dando continuidade, considere esse campo elétrico aqui existente entre essa carga fixa e a carga de prova Q. Sendo as duas positivas, irá existir aqui uma força de repulsão. A força já vai estar apontando aqui nesse sentido contrário. Determinamos anteriormente que meu campo elétrico pode ser a razão entre essa força dividido pela essa carga de prova Q. No último conteúdo da gente, em lei de Coulomb, a gente calculou essa força. A gente sabia que a força pela lei de Coulomb era a constante eletrostática vezes a multiplicação das cargas dividido pela distância ao quadrado, ou seja, a distância entre essas duas cargas aqui. Então, substituindo a força pela lei de Coulomb na minha equação do campo elétrico, eu tenho que meu campo elétrico vai ser esse termo aqui dividido pela carga. Eu posso simplificar essas cargas de prova, chegando então a uma equação que meu campo elétrico vai ser a constante eletrostática vezes a carga fonte dividido pela distância ao quadrado. As linhas de força são uma forma também de representar o meu campo elétrico. Essas linhas de forças, elas nascem em cargas positivas, como você pode observar aqui na figura, saindo essas setinhas, e morrem nas cargas negativas, onde essas setinhas estão indicando o sentido. Aqui um outro exemplo das linhas de força. Percebemos das cargas positivas saindo as setinhas, e essas setinhas elas estão indo morrer nas cargas negativas. Mais dois exemplos aqui das linhas de força, tá certo? Para ficar bem claro. Vamos para alguns exemplos do conteúdo trabalhado até então. Uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb é deixada em uma região onde o campo elétrico é 100 Newton. Calcule o módulo da força elétrica produzida sobre essa carga. Então, considere aqui que vai existir esse meu campo elétrico entre a carga fonte e a carga de prova, tendo entre elas uma força de repulsão. Meu campo elétrico ele vai ser definido como a força dividido pela carga de prova. Eu tenho meu campo elétrico na questão, que ele dá aqui é 100. Eu tenho a minha carga elétrica, que ele deu também, que é 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Eu posso, então, a partir desses valores, determinar qual é a força de repulsão entre elas. Então, eu tenho que 100 é igual a força dividido por 2 vezes 10 a menos 6, chegando a uma força de 100 vezes 10, 100. Eu tenho a minha força,
eu tenho meu campo elétrico, que é 100, vai ser igual a força dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Multiplicando aqui 100, fazendo meio pelos extremos, vai ficar 100 vezes 2 vezes 10 a menos 6, chegando a uma força de 2 vezes 10 elevado a menos 4 newton. Das minhas alternativas seria a letra E. Segundo exemplo, eu tenho aqui o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 2 coulomb a uma distância de 50 cm da carga elétrica é equivalente a. Nessa questão ele já lhe dá a distância, então terei que trabalhar com uma outra equação. A equação será meu campo elétrico é a constante eletrostática vezes a minha carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Lembre-se que a distância pela lei de Coulomb era em metros, então esses 50 centímetros eu vou ter que transformar ele para metro, que vai ficar 0,5. Minha carga elétrica, 9 vezes, minha constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a minha carga elétrica, 2 coulomb, dividido pela distância ao quadrado, 0,5. Resolvendo todo esse procedimento aqui, a partir de matemática, nós chegamos a uma resposta de 72 vezes 10 elevado a 9, que seria aqui a minha alternativa letra A. Dando continuidade, determine os sinais de cada carga elétrica a seguir. Então aqui eu tenho 3 exemplos de linhas de força. Nas linhas de força a gente viu que elas nascem em cargas positivas, nascem em carga positiva quer indicar uma setinha saindo e morre nas cargas negativas, que no caso é essa setinha voltando. Então nesse meu primeiro exemplo eu percebo aqui, ó, as setinhas, elas em ambos os casos, morrendo nas minhas cargas elétricas. Então se elas vão morrer nessas cargas elétricas, o sinal delas vão ser negativo. Nesse segundo caso, eu percebo que essa minha primeira carga, ela está nascendo, as linhas de força, e estão morrendo nessa outra carga. Então, se elas nascem nessa situação, ela vai ser positiva, e se ela morre nessa outra região, ela vai ser negativa. Nesse outro caso, eu tenho que as duas cargas elétricas estão nascendo as linhas de força. Então, em ambos os casos, as duas serão positivas. Então, para não acumular muito conteúdo, vou enviar um pequeno exemplo, umas atividades para vocês fazerem em casa. Essa aula eu vou mandar na forma de vídeo e de PDF também, tá certo? Então, bons estudos e até mais.